Pacheco, agora como treinador efetivado, muda alguma coisa até a maneira de trabalhar com os jogadores, enfim, ou não muda absolutamente nada? Bom, na realidade, né, a gente trabalhou na véspera do jogo com o Corinthians. O trabalho foi bom e agora com essa situação que já foi passada para vocês, a gente mantém o trabalho, mantém aquilo que a gente acredita que é o certo e vamos dar continuidade. Pacheco, nesses 4 últimos jogos fundamentais para o Coritiba sair do rebaixamento, tem a questão emocional. Vocês, junto com o Gilberto, na parte de psicologia do clube, pretende trabalhar alguma coisa com o elenco em relação a isso, um trabalho diferenciado, principalmente nesse jogo contra o Goiás, que é o mais importante dos 4? Vamos falar apenas desse jogo, né, do Goiás. Eu acho que é importante, sim, ter a presença do Gilberto, né, nosso psicólogo. Sempre o lado emocional é fundamental, até para o atleta estar tranquilo. Então, a gente sempre prepara alguma coisa para que dê resultado. Ô, Pachequinho, na coletiva pré-jogo do último jogo do Corinthians, os jogadores falaram muito que, não, vamos botar em campo tudo que a gente treinou, botar em campo que a gente trabalhou, e a gente viu realmente um Coritiba diferente. Tem como, vamos dizer assim, focalizar uma coisa que tanto chamou a atenção deles, algo que tanto chamou a atenção deles do teu trabalho, que repercutiu dessa maneira positiva, de uma atuação diferente, que pode ser mantida para o próximo jogo? Bom, a gente acredita que às vezes você coloca alguma situação para eles e que eles tenham tranquilidade e facilidade para assimilar e pôr em prática. É claro que a conversa foi fundamental, foi muito importante. A questão de posicionamento também, a gente viu que eles entenderam o que a gente queria. E claro que todo jogo a gente vai tentar corrigir alguma coisa, tentar acrescentar. E com certeza para esse jogo do Goiás, o pensamento é o mesmo. Melhorar a nossa postura, melhorar a nossa performance, para que a gente possa chegar no jogo pronto. Pacheco, o que vai representar? Você tem a volta do Alisson Maia, que fica à tua disposição, mas não tem o Rafael Marques e não tem o Kleber, né? Principalmente no ataque ali, o que vai representar a ausência do Kleber nessa partida? Bom, com relação a Rafael Marques, a gente tem as opções ali, o próprio Wallace. O Alisson que já vinha atuando, não muda muito. A questão do Kleber é um jogador de contato, né, de prender a bola na frente, um jogador que sabe sair da área para trabalhar, jogar e se posiciona muito bem por dentro também. É um cara que, se você colocar algumas funções, ele tem inteligência e capacidade para executar. E é um jogador que preocupa o adversário, né? Então, com certeza vai fazer muita falta. Pachequinho, mudou o status, né? Técnico interino para treinador. O nome continua o mesmo? É treinador Pachequinho, técnico Pachequinho, ou vai encarar o nome Erielton? Não, vou continuar com o Pachequinho, até porque a minha carreira toda como atleta e aqui no clube, na época de treinador de base também, todos me conhecem assim. E a gente vai manter a mesma coisa, né? Não tem muita mudança, né? Tanto da semana passada para agora. É continuar o trabalho, focar bem, saber que a gente tem mais uma batalha aí, né? Um jogo dificílimo contra o Goiás. Preparar os atletas aí durante esse período que a gente tem para que as coisas dê tudo certo. Pacheco, tenho certeza que na semana passada as coisas aconteceram assim de uma maneira diferente, até rápidas, né, para você. Até exatamente uma semana atrás, na terça-feira, teu lugar de trabalho era lá dentro daquela sala e de repente no outro dia mudou. Passada uma semana, qual que é a avaliação que você faz desse período e como que você se vê assim tão rapidamente mudando esse status? Bom, a primeira coisa que você tem que estar é preparado. O desafio está aí. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse acompanhado durante todo esse período que eu venho atuando
que eu atuando na área da observação técnica, estudando e vendo os adversários e conversando com a comissão técnica e jogadores diariamente, a gente acaba ficando fora e não se preparando adequadamente. Então, a oportunidade veio, né, foi um pedido do presidente, né, e já coloquei isso para vocês, mas o Ney Franco foi um cara que ajudou muito, principalmente porque ele sabia da minha função aqui e sabia que eu era uma pessoa que estava acompanhando tudo aqui no futebol que estava acontecendo. Então, e eu já tive um período de trabalho no campo, né? Então, para mim, essa transição ela foi muito natural, muito tranquila. Não foi uma coisa que foi um impacto de começar a trabalhar, né? Tinha um acesso muito fácil com os atletas. E hoje as coisas são assim, né? O futebol ele é muito rápido, muito dinâmico. Você hoje é treinador, amanhã você não está mais, né? E que ninguém imaginava que a gente pudesse também fazer uma boa apresentação como foi contra o Corinthians, né? Nem o Corinthians imaginava que isso poderia acontecer. Isso é o futebol. O importante é que você contribua com aquilo que você entende e com a tua filosofia de trabalho. Tentei botar alguma coisa, né? Mantive muitas coisas que o Ney Franco aplicou e deu para essa equipe. Então, não tem muito segredo, não. Pachequinho, é claro que você tem o teu estilo de trabalho, desde as categorias de base. Teve uma época até que você estava cotado para ir comandar um time na Geórgia, numa parceria que o Curitiba ia fazer. Mas alguns treinadores se espelham assim no futebol mais moderno, né? Por exemplo, de repente, nós começamos a ver um monte de time jogar com um canhoto pelo lado direito, né, para entrar pelo meio, como o Guardiola gosta de fazer lá no Bahia. Você se espelha mais ou procura ver mais esse pessoal que está desenvolvendo aí a modernidade, ou tem algum treinador teu do passado que te traz boas lições também? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que tem muitas coisas que eu aplico e faço da época que eu jogava. Por exemplo, eu dou muita liberdade para a criatividade. Eu acho que o jogador com inteligência, sendo criativo, sabendo aonde ele está atuando no campo, eu dou total liberdade para ele criar e ser ousado, né? Claro que com respeito e com objetividade para não fazer firula, né? E eu tive alguns treinadores que foram importantes, né? Principalmente com relação à parte tática, à conversa. E eu acho que você aliar a modernidade com coisas do passado e você tentar pôr aquilo que também você imagina que é o correto, é o melhor, eu acho que você tende a, em alguma coisa, você ser diferente. Então, pode ter certeza que, de repente, a gente procura fazer coisas que, às vezes, ninguém faz, e talvez uma coisa lá do passado e que, no futuro, aí, no presente, pode ser muito útil. Pachequinho, a diretoria estava atrás de um nome, né? E chegaram a escolher a sua permanência. Como é que você vê essa confiança da diretoria? Até a gente viu você conversando com o presidente, com o Valdir ali. Como é que você vê essa confiança que a diretoria te passa e principalmente também a confiança do torcedor, né? Que já teve nas redes sociais a torcida se manifestando e pedindo a tua permanência. Você acha que é importante ter esse voto de confiança do torcedor até pela imagem que você tem no clube hoje? Não, eu digo assim, eu acho que o presidente acreditou desde o primeiro dia que ele fez o convite. Eu lembro bem que ele falou: Pacheco, eu acredito e confio em você, quero que você assuma o Curitiba nesse jogo. Então, o torcedor pensa da mesma maneira, né? Eu acho que nessa dificuldade que a gente se encontra, né, no campeonato, a gente precisa todos torcendo, né, e acreditando, porque nós temos que se unir, jogadores, comissão, diretoria. Não é só o Pachequinho que acredita, é todos aqui, todos estão trabalhando empenhado para isso. E a torcida é fundamental, é importantíssimo para dar essa tranquilidade para todos, e ela acredita. Então, a gente tem que pensar igual, tem que ser sempre otimista e achar e lutar para que a gente consiga sair dessa dificuldade. E o jogo mais importante é o próximo, que é o Goiás.
Você encara que o jogo do Goiás, você entende? Melhor dizendo que o jogo do Goiás, depois o Vasco da Gama, são realmente as duas decisões para o Curitiba, e aí se de repente beliscar um ponto fora de casa com o Palmeiras, mais um ponto com o São Paulo, contra o Santos em casa, aí já dá para permanecer na primeira divisão, Pachequinho? Eu acho que o jogo do Goiás ele vai dar um panorama aí real da situação, né? Então, eu vejo esse jogo como o jogo mais importante do ano, porque dependendo do que acontecer nesse jogo e os resultados também acontecerem, a gente já pode fazer alguma coisa para frente. Mas enquanto não acontecer esse jogo, é tudo especulação, tudo achar que pode acontecer isso ou aquilo. Vamos focar nesse jogo, que eu acho que é o jogo que, dependendo do que acontecer, ele pode dar como eu já falei, um panorama muito bom para o clube. É claro que o Goiás está se preparando também, mas para você, que assumiu agora o time, é fundamental esse tempo, essa folga na tabela, não ter o jogo do final de semana agora, Pacheco? Olha, se eu falar para você que depois daquele jogo do Corinthians, a vontade era jogar 2 dias depois, isso é lógico, né? Porque o comportamento da equipe foi muito bom, né? Porém, você também pode trabalhar esse período para corrigir muitas coisas, né? E também colocar mais ainda aquilo que você quer como a tua equipe faça de melhor. Então, né, como teve essa parada, vamos trabalhar forte, né? Com bastante trabalho, intensidade, bastante conversa, corrigir muito, né? Corrigir muito, para que a gente possa fazer uma partida perfeita contra o Goiás. Como que você observou, como você é observador da equipe do Goiás, Pachequinho, certamente você tem um relatório bem completo do que é o time do Goiás, do que ele pode oferecer de dificuldade e também de facilidade para o Curitiba. Como é que você avalia? O Goiás, desde a época que eu jogava, você jogar lá, nunca foi fácil. E com certeza não será. Então, a gente tem que trabalhar com bastante afinco. Claro que a gente vai estudar, já estamos estudando a equipe do Goiás, né, montar um plano de jogo, e sabendo que lá tem a questão do clima deles, que é diferente do nosso, o gramado um pouquinho mais pesado. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que se preparar bem para não atrapalhar a gente. Pacheco, você é um artilheiro até marcado na história do Curitiba, principalmente quanto aos gols no Couto Pereira, o maior artilheiro do estádio. Como é dirigir agora um time que tem uma deficiência, que é fazer poucos gols, é o terceiro pior ataque do campeonato? E também em cima dessa pergunta, eu vi você conversando ali individualmente com o Thiago Lopes, que teve uma chance muito boa para fazer um gol que faria o 2-1 naquele momento lá em São Paulo, e ele perdeu o gol. Era já em cima desse assunto também? Era uma coisa mais geral? É dar confiança, né? Dar confiança para o garoto, tem muito potencial. Entrou no jogo muito bem, né? Teve oportunidade de fazer o gol, teve alguns posicionamentos que teve dificuldade, isso também é da idade, é jovem. Então, a conversa é diária, né? A conversa é diária para que a gente possa melhorar o rendimento da nossa equipe. E a questão dos gols, vocês podem até fazer o levantamento melhor do que eu, a postura já foi totalmente diferente com relação à chegada nossa na frente e principalmente no sentido de finalização contra o gol do adversário, né? Claro que do outro lado tem o goleiro, tem a defesa, mas a gente conseguiu fazer o gol no Corinthians. Eu até acho que o Corinthians deve ter tomado poucos gols no Itaquera. Então, e nós tivemos, se nós vamos falar aqui de situações que poderiam ser marcado penalidade, né, de impedimento que não foi, que poderia acarretar em gols. Então, a gente poderia ter aumentado esse índice da nossa equipe jogando fora. Então, é questão de continuar trabalhando, corrigindo, conversando bastante, fazendo com que eles acreditem que as oportunidades vão aparecer. Isso pode ter certeza que vão aparecer. É só ter calma, tranquilidade, estar lá, estar na hora certa, que a chance sempre aparece. Pachequinho, antes era um jogo, era contra o Corinthians. Agora são 4 para decidir a permanência ou a queda do Coritiba para a Série B do Brasileiro.
Qual o tamanho da responsabilidade de encarar esse desafio pela frente? Você tem algum tipo de medo por já ter o teu nome na história do Coritiba positivamente, de quem sabe acontecer algum tropeço? Ou você pensa, não, essa é uma chance para mim agarrar mesmo, fazer um bom trabalho e quem sabe seguir uma carreira de treinador? Não, eu acho que a responsabilidade é de todos, né? O treinador, obviamente, toda a pressão cai sobre ele. Mas a responsabilidade é de todos, da comissão técnica, dos jogadores, né, da diretoria, todos estão envolvidos. E eu não tenho medo de encarar desafios, né? A gente está diariamente conversando, a gente está trabalhando, a gente está acreditando que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, né? E todos estão fechados com relação a isso. Tá? Confiança a gente sempre vai ter e vai passar essa confiança para os atletas, para que eles possam também, quando tiver o jogo, né? Quando tiver essa situação de poder ter confiança para jogar, isso é fundamental para que o nosso trabalho, né, e do clube aconteça. Então, desafio, na nossa vida a gente vai ter muitos desafios. Eu estou aí para encarar, não tenho medo das consequências, sou bem franco, né? O que acontecer na nossa equipe, e eu espero e torço muito para que as coisas se revertam, né? E a gente está acreditando muito nisso. Então, não temos medo, não. Vamos encarar de frente, vamos batalhar, e eu acho que no final a gente vai conseguir sair dessa situação. Pacheco, a sua dupla de ataque, não bem dupla, né, mas seus jogadores mais incisivos lá do ataque, o Henrique Almeida e o Kleber, no jogo passado, eles não vivem um bom momento quanto a números, né? Pelo menos o Kleber vem tendo atuações contestadas pela torcida, pelos analistas, está suspenso agora, e o Henrique Almeida não marca gol há um mês, apesar de ser o artilheiro do time, 36% dos gols do campeonato, ele quem fez. O que você falaria desses dois jogadores? Qual vai ser teu planejamento, tua política, tua conversa com eles daqui para frente? Não, primeiro que eles foram importantíssimos no jogo contra o Corinthians. Cumpriram aquilo que foi determinado com relação à postura tática, ajudaram muito na marcação, né? Se vocês observar o jogo, quem começava a marcação da equipe do Coritiba na frente era o Kleber e o Henrique. Esses caras correram muito na partida. E isso, muitas vezes, causa um desgaste muito grande. E eles abrem muito espaço, né? Se você vê o lance do passe do Henrique para o Thiago finalizar, a gente dá liberdade, principalmente para esses meias atacantes de beirada, para ter essas infiltrações. E aí alguém tem que sair da área, alguém tem que abrir mão de estar na frente para deixar um companheiro chegar. Então, taticamente, eles foram perfeitos, né? O Kleber segurou muito a bola na frente, foi um cara que ajudou muito nessa condição, principalmente porque a defesa também precisa de um descanso, né? Porque toda hora você pressionado, quando a bola vai na frente e ela não para, uma hora a defesa não aguenta, porque bate e volta, e a nossa equipe conseguiu, em grande parte do jogo, segurar, ter o controle da bola na frente. Então, a nível de competição, a nível de competitividade, a nossa equipe foi perfeita. Veja os números do jogo, vocês vão analisar que o Kleber, o Henrique foram fundamental naquilo que a gente elaborou para esse jogo. Então, são jogadores importantes. A questão do gol, não adianta pressionar, porque o gol vem naturalmente. O jogador tem que estar tranquilo para saber que em algum momento ele vai ter oportunidade, tem que estar tranquilo para definir. Então, dessa vez foi o Negueba, vocês podem ver, o Negueba é o segundo gol dele na competição. A gente deu confiança, acredito que a oportunidade vai chegar, e chegou, ele quase fez o segundo também naquela bola na trave. Então, o que a gente coloca é que a gente tem que ter esses atletas chegando para dar oportunidade de um passe, de uma assistência ou de um cruzamento para que eles possam finalizar. E muitas vezes, aqueles que estão lá na frente, que tem que sair um pouco da sua função, acabam sendo prejudicados. Mas eu vejo como dois atletas muito focados, né, nesses jogos. A gente tem aí o prejuízo aí de perder o Kleber, né? Vamos ver como é que a gente vai formar o ataque nosso. Mas aquilo que eu falo, são jogadores que vão nos ajudar bastante até o final.
Pachequinho, a gente conversou um pouquinho com o Alisson quando ele estava chegando. O que ele tinha achado da tua permanência. Ele disse, pô, gostei pra caramba, tal. O Pachequinho que me trouxe para cá, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O Alisson, quando eu era treinador do Sub-20, eu vi o material de um jogo dele, foi me passado, e a gente gostou do material, só que na época eu estava na transição, que eu estava saindo da condição de técnico Sub-20. Eu tinha visto o material e tinha solicitado para o clube que trouxesse o garoto para fazer um período aqui de treinamento no clube. Mas, pelo material dele, estava bem bom o material, e ele jogou, teve jogos contra equipes na época de base, Curitiba, Paraná, Atlético. E aí, quando eu saí, ele veio para um período de avaliação, e aí esse período de avaliação ele foi aprovado. Então, na época, só que não foi aprovado por mim, mas daí entrou o Marquinhos Santos, e ele acabou aprovando o Alisson. E teve uma evolução muito grande, né? Que ele depois disso ele foi emprestado para alguns clubes para disputar outros campeonatos, né? Acho que, se não me engano, Série B também e estaduais. Então pegou uma bagagem, foi um atleta que se preparou, está no seu momento muito bom na carreira, né? Como atleta, e ele é um cara que trabalha muito, né? Um cara que se dedica, que treina. Então, a gente fica muito feliz pela condição que ele se encontra hoje. Pela tua ansiedade que veio, o Goiás logo, então? Oi? Pela tua ansiedade que veio, o Goiás logo? O próximo objetivo nosso é o Goiás, né? A gente quer fazer um bom jogo e sair com um bom resultado. Esse é o nosso objetivo aqui. Vai demorar uns dias ainda, tem quase 10 dias aí, 9 dias, mas vamos estar preparados, com certeza.